Olá! Nessa aula eu vou falar então sobre a semiologia e a terminologia na tomografia computadorizada do tórax. Da mesma maneira que existe uma semiologia clínica, nós temos também a semiologia radiológica, né? Essa técnica, né, para você analisar o exame, interpretar e descrever os achados, ela é tão importante quanto a técnica que existe para você conversar com o paciente, para você colher a história clínica, fazer o exame físico e descrever os seus achados. Então, a semiologia radiológica é tão importante quanto a semiologia clínica. A padronização dessa técnica de análise e descrição, ela reduz a chance de erros, né, e ajuda a gente a não perder alguma coisa, né? Então, essa sistematização, essa técnica adequada na hora de ver o exame, diminui a nossa chance de errar, né, e de perder alterações. Nesse aspecto também os modelos de relatório ajudam bastante. Então, no nosso serviço a gente tem modelos de laudo, né, dos diferentes métodos, das diferentes regiões do corpo, e isso, principalmente no começo, auxilia muito nessa padronização. Em termos de terminologia, né, dos termos a serem utilizados para descrever as alterações, isso no tórax é bastante disseminado, tá? Existem consensos internacionais e consensos na língua portuguesa, e o intuito, como eu já comentei, além de homogeneizar, padronizar a avaliação, facilita a comunicação e troca de informações, não só entre os médicos, mas entre também as outras especialidades que utilizam os exames de imagem, além, obviamente, da comparação de resultados dos estudos clínicos, né? Assim sendo, nessa aula, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre, fazer uma introdução à semiologia da tomografia, apresentar os termos descritivos aí corretos a serem utilizados, e didaticamente a gente vai dividir em alterações hiperatenuantes e alterações hipoatenuantes. Primeira coisa, pessoal, que a gente tem que aprender é identificar o tipo de imagem da tomografia, né? Então, quando o exame é realizado, a primeira imagem que é adquirida e é enviada para o sistema para a gente analisar é o que a gente chama de scout, ou planejamento da aquisição. Isso mostra para a gente como que o exame foi adquirido. Depois, obviamente, vem as imagens do exame propriamente dito, né? Na tomografia, no dia a dia, o que a gente usa são as imagens axiais. No caso do tórax, no nosso serviço, são todas feitas de maneira volumétrica, então são imagens axiais volumétricas, que permitem as reconstruções tridimensionais nos diferentes planos. E, olhando as imagens de tórax, a gente sempre vai olhar dois tipos de imagem, né? Uma imagem com filtro mole ou padrão, que a gente utiliza a janela mediastinal, e uma imagem com filtro duro, que a gente utiliza a janela pulmonar e, se necessário, a janela óssea. O exame, né, também nos fornece sempre dados relativos ao paciente, ao exame propriamente dito, além do relatório de dose, que na tomografia sempre é importante. Das reconstruções, depende do protocolo, né? As reconstruções tridimensionais mais usadas na rotina são o MIP e o MINIP, né? Respectivamente, a projeção de intensidade máxima e mínima. As reformatações as reformatações multiplanares, né? Então nos demais planos, principalmente coronal e sagital, e as renderizações volumétricas. Essas são as principais reconstruções tridimensionais utilizadas aí no dia a dia, porém depende do protocolo, depende da solicitação. Então aqui a gente tem exemplos das imagens do Scout, né? Aqui em cima mostrando para a gente a varredura, né, o quanto do tórax foi escaneado, né? A gente começa a questão das imagens no sentido caldo-cranial, por isso que a imagem 0 aqui embaixo, a imagem 341 é lá em cima. Esse é um exame que foi feito para um paciente oncológico, por isso que foi rastreado aqui as fossas supraclaviculares, o abdômen superior, a região das adrenais. E a gente consegue, inclusive, com esse tipo de imagem, né, enquanto a gente vai vendo as imagens axiais, a gente consegue identificar em que nível que está a imagem. Então aqui, por exemplo, nessa imagem inferior esquerda, a gente vê os limites em laranja, e a imagem atual que a gente está vendo à direita em verdinho. Então isso também nos ajuda a nos localizarmos quando preciso for. Tá? Essas são as imagens de Scout.
Depois vem as imagens do exame propriamente ditas, e como eu comentei, exame de tórax, a gente sempre vai ver dois tipos de imagem. À nossa esquerda, essa imagem mais branca é a janela pulmonar, à nossa direita, essa imagem mais escura é a janela de mediastino. A janela pulmonar, obviamente, ela é melhor para ver os pulmões e as vias aéreas. A janela de mediastino é melhor para ver as estruturas mediastinais e da parede torácica, né? Na janela pulmonar, a gente tem que utilizar as imagens com um filtro de reconstrução duro, né? E na janela mediastinal a gente usa o filtro mole. Então, isso tem a ver com o contraste entre os tecidos e com a resolução, a definição das margens das estruturas, tá? Então, na janela mediastinal, a gente valoriza a diferença de atenuação entre os tecidos que têm atenuação semelhante, enquanto na janela pulmonar a gente quer ver os detalhes, né, o contraste entre o que é o ar e as opacidades pulmonares, tá? Essa que é a ideia, sempre assim, tá, pessoal? Outra coisa é que olhando as imagens axiais, né, por definição, a nossa esquerda é sempre a direita do paciente, né? Então, esse aqui é o pulmão direito, esse é o pulmão esquerdo. Obviamente aqui é a região anterior e aqui é a região posterior, é sempre assim. Aqui exemplos das reconstruções tridimensionais. Então, no canto superior esquerdo, uma imagem em MIP, projeção de intensidade máxima, né? Essa aqui de 10 milímetros, então a gente valoriza aí os vasos e essa imagem a gente usa principalmente para achar pequenos nódulos, né, pulmonares. Aqui é o contrário, é a imagem de MINIP, de intensidade mínima. Então valoriza as áreas hipotenuantes. Então a gente usa para achar enfisema, atenuação em mosaico, como tem nesse caso, facilita identificar cistos, bolhas e bronquiectasias, tá? E nessa imagem aqui de baixo a gente tem duas reconstruções, reformatações multiplanares, uma no plano coronal e outra no plano sagital. No plano coronal, obviamente, aqui é o lado direito do paciente, aqui é o lado esquerdo, né? Fazendo em analogia com as imagens axiais. Por último aqui, os dados do exame, né? Obviamente que eu apaguei o nome do paciente, né? Mas vem a data, vem o tempo de exame, outras características a gente consegue ver também, e uma das coisas mais importantes é a exposição à radiação. A máquina nos fornece esse valor, que é o produto de dose pelo comprimento em miligramas por centímetro, né? 362,18. Como que a gente transforma isso aqui em millisilver, né, que é a medida que a gente mais utiliza para calcular a exposição à radiação? Então a gente multiplica no tórax pela constante 0,014. Essa constante varia de acordo com a região do corpo, tá? Então no tórax é 0,014. Esse exame aqui, por exemplo, ele deu uma exposição de 5 millisilvers, né? E qual que é a continha legal de se ter na cabeça, né? Um raio-x de tórax é aproximadamente 0,1 a 0,2 millisilvers, né? Uma tomografia computadorizada de baixa dose, por definição, tem que ter menos de 1,5 millisilvers, ou seja, menos do que 15 raio-x aproximadamente. Esse exame foi feito com a dose de radiação de aproximadamente 50 exames de raio-x. Então essa continha é legal de saber para discutir e entender aí a quantidade de radiação do exame. Em relação às características das imagens de tomografia, então as primeiras coisas que a gente tem que olhar é se o exame foi feito sem ou com contraste, saber identificar isso, se a gente está diante de uma angiotomografia, né? E para fazer essa avaliação, o jeito mais fácil no tórax é olhar o coração e os vasos, né? Outra coisa importante da gente olhar e saber reconhecer é a resolução espacial, né? Principalmente porque no tórax a gente, por vezes, tem que fazer o exame de alta resolução para avaliar o parênquima pulmonar de maneira adequada. Então, a resolução espacial é diretamente proporcional à espessura de corte, que é o principal dado aí relacionado à resolução espacial. A resolução temporal é importante também, então o tempo de aquisição no tórax é essencial, né, porque quanto mais rápida a aquisição, menor a chance de ter artefato de movimento. O ideal é que o tempo de aquisição seja menor do que uma apneia, né, então no máximo 10 a 15 segundos. Se for 30 segundos de aquisição, obviamente o paciente não vai conseguir prender o ar. Então a resolução temporal é importante, e a resolução de contraste, a capacidade de diferenciar os tecidos, né? Isso a gente consegue medir objetivamente através da relação sinal-ruído ou da relação contraste-ruído, mas com treinamento prático do dia a dia
vocês vão ver que dá para perceber, né, se o exame está com uma boa resolução de contraste ou não, apenas reconhecendo as características da imagem. Lembrando que a injeção do meio de contraste iodado ajuda muito na resolução de contraste, ajuda muito a diferenciar os tecidos. Então é mais fácil no exame com contraste do que no exame sem contraste. Além disso, é sempre importante se atentar à questão dos artefatos, né? Então, artefatos em radiologia tem a ver com a presença de alterações na imagem, né, que podem dificultar a sua avaliação, tá? Reduz a qualidade da imagem, por vezes pode estar indicando um defeito ou um problema na máquina. Então, é importante estar reconhecendo esses artefatos. Então, aqui, exemplos de imagens sem e com contraste. À esquerda, imagem sem contraste, à direita com contraste. Então, é simples de reconhecer. Olhando os vasos e o coração, o meio de contraste iodado, ele é hiperatenuante, a imagem fica mais branca. Então, a gente vê aqui que os vasos ficam mais brilhantes, assim como o coração. Tá? Então, à nossa esquerda, o exame sem contraste, à nossa direita, o exame com contraste. O contraste é importantíssimo na avaliação do mediastino, né, para a gente identificar os vasos, alterações cardiovasculares, linfonodomegalias, na avaliação das doenças pleurais, para diferenciar o derrame do espessamento, e na avaliação das lesões pulmonares, principalmente nódulos, massas e consolidações, por conta da identificação de necrose, de lesões hipervasculares, hipovasculares, para diferenciar o cístico do sólido. Tá? Então, o contraste é importante nesses casos, nessas situações. Em relação à espessura de corte, então aqui eu coloquei 3 imagens do mesmo paciente no mesmo nível com espessuras de corte diferentes. Essa primeira imagem superior à esquerda é um exame de alta resolução, com corte de 1 milímetro. Por definição, alta resolução, no máximo tem que ter 2 milímetros, tá? Idealmente 1 milímetro ou menos. Então vejam como a gente consegue ver os detalhes dos vasos, das paredes dos brônquios, do interstício pulmonar. Alta resolução tem o intuito de avaliar adequadamente o interstício pulmonar. Essa imagem aqui superior à direita tem 5 milímetros, já dá para perceber a diferença, e olha que essa imagem inferior à direita com 10 milímetros. Né? Antes a gente fazia os exames assim, praticamente um sobrevoo sobre o parênquima pulmonar. Né? Não dá para observar as alterações relacionadas ao interstício, não dá para ver doença fibrosante adequadamente, não dá para ver enfisema pulmonar, e muitos nódulos a gente vai perder. Tá? No nosso serviço, atualmente, todos os exames eles têm alta resolução, são feitos com 1 ou 2 milímetros de espessura de corte. A espessura de corte, a resolução espacial, pode inferir, inclusive, nas medidas, não só nas medidas lineares, mas nas medidas de densidade. Aqui, por exemplo, eu tenho um nódulozinho no lobo superior do pulmão direito, que é um nódulo cálcico, medindo 6 milímetros. Né? Então, a gente vê aqui na janela de pulmão, na janela de mediastino e na janela óssea. Né? A janela óssea aqui mais fácil de ver, com filtro duro, mais fácil de ver aqui a parte cálcica. Então, quando tem corte de 1 milímetro, mede 97 unidades Hounsfield da densidade desse pequeno nódulo. Né? Isso aqui se considerando que é um nódulo bem pequeno e que provavelmente tem um volume parcial aqui do ar em volta. Quando a gente sobe para 2 milímetros, olha só a densidade, menos 69, já fica uma densidade negativa. Um corte de 5 milímetros, aquele nódulo que era denso, cálcico, ele fica com quase uma densidade de ar, né, uma densidade muito baixa. Tá? Então isso infere também na nossa avaliação. Porque nódulo cálcico não precisa seguir, não precisa fazer nada. Nódulo de partes moles, principalmente no paciente oncológico, requer segmento. Tá? Então aqui eu fui aumentando a espessura de corte. Aqui 1 milímetro inferiormente, 2, 3, 5, e lá embaixo com 10 milímetros, quase não dá para ver o nódulo. Tá? Então, resolução espacial tem a ver com a espessura de corte, é importante na avaliação das lesões pulmonares. Em relação aos artefatos, né, então, como eu disse, os artefatos podem atrapalhar a análise das imagens. Um dos artefatos mais comuns que a gente vê é o endurecimento do feixe, no crânio é bem comum, né, por conta do arcabouço ósseo craniano aqui bastante extenso e denso, né? No tórax, às vezes a gente vê relacionado à injeção do contraste, quando o contraste fica acumulado na veia cava, por exemplo. Ó. São esses artefatos de endurecimento de feixe, tem a ver aí com a questão de atenuar apenas os fótons de baixa energia,
só passa as fotos de alta energia e atrapalha a análise da imagem. Tá? Olha como dá artefato, dificulta ver o que está acontecendo em volta. Né? No tórax é diferente de exame do crânio ou das pernas, dos membros, né, porque o paciente tem que prender o ar. Né, então aqui, por exemplo, um exame que o paciente não conseguiu prender o ar adequadamente, fica tudo tremido, são artefatos de movimento. Né, além, obviamente, do artefato de movimento do coração, não dá para a gente pedir para o paciente prender ou parar de bater o coração, mas a apneia é importante na avaliação do parênquima pulmonar. E alguns artefatos, como esse Ring Artifact, ele ajuda a gente a identificar problemas com o aparelho aqui. Então, esse tipo de artefato indica, por exemplo, que o aparelho precisa de uma calibração. Tá? Então, é importante saber reconhecer os artefatos, porque podem nos atrapalhar na interpretação das imagens. Como eu já comentei, né, cada janela com seu filtro. Então, janela mediastino, filtro mole, janela de pulmão, filtro duro. Isso é importantíssimo, tá? Faz muita diferença na avaliação. O que define as janelas são duas características. O centro, que tem a ver com a densidade do tipo de tecido que a gente quer ver. Então, por exemplo, no pulmão, a densidade é menos 600, próximo da densidade do ar. Mediastino, a densidade de 40, 50, o centro, né? Densidade de partes moles. E a largura, que tem a ver justamente com o contraste entre os diferentes tecidos. No pulmão, né, como a gente quer diferenciar, a gente tem tecidos com densidade muito diferentes, o ar e as outras alterações, a largura é maior para a gente valorizar as margens, as bordas. No mediastino, né, como os tecidos têm atenuação mais próxima, a gente estreita a janela para facilitar a diferenciação entre eles, tá? Tem todos esses tipos aqui de janelas, que podem ser usadas no dia a dia, com seus respectivos centros e larguras. E lembrar a questão das densidades típicas, né, na tomografia. A única densidade específica é da água destilada, que foi usada como referência para a caracterização das unidades Hounsfield. Então, a água destilada é igual a zero. As outras densidades, elas são relativas, porém elas tendem a ser quase iguais, dependendo aí, ou independente do aparelho e da técnica utilizada. Então, o ar, por volta de menos 1000, o tecido adiposo de menos 30 a menos 100, partes moles em geral de 20 a 80, o líquido, né, a gente diz que é entre 0 e 10, sendo água destilada 0, e aí os outros tecidos, né, calcificação maior que 200, osso cortical maior do que 250, tá? Então isso também é interessante de conhecer, né? Então aqui para exemplificar, né, pessoal, à esquerda os filtros e janelas corretos, à direita filtro com janela incorreta. Né? Então olha só aqui, essa é uma imagem axial em janela pulmonar com o filtro duro. A gente vê bem as bordas, né, ó, dá a resolução espacial adequada. À direita, olha como a imagem fica mais borrosa, tá? Porque aqui foi feito com filtro mole, faz diferença, né? Olha nesse nódulo de vidro fosco como a gente vê melhor nessa imagem quando comparada a esta aqui. Aqui embaixo, janela de mediastino, um filtro mole. Olha a janela de mediastino no filtro duro, como fica, a imagem fica grosseira, granulada, né, como atrapalha para ver. Aqui embaixo é a mesma coisa, janela óssea a gente usa filtro duro. Olha a diferença de qualidade do osso, né, a definição das bordas quando a gente coloca a janela óssea no filtro mole. Então, cada filtro com a sua janela. A questão das densidades, né, então no tórax é essencial estar medindo as densidades. Então, quando a gente mede a densidade desse derrame pleural, a gente vê que fica entre 0 e 10, densidade de líquido, ajuda a diferenciar de áreas de espessamento, né? Partes moles no tórax, a nossa referência sempre é a musculatura, tá? No pulmão, olha, esse é um pulmão com enfisema. Enfisema, por definição, são áreas que medem menos do que menos 950 no parênquima pulmonar. Então aqui, estou em dúvida se essa área hipoatenuante realmente é enfisema. Mede a densidade, menor que menos 950, nesse caso menos 961, indica para a gente enfisema. E olha aqui que interessante, esse é um paciente com uma massa no pulmão esquerdo, uma massa arredondada, cheia de áreas hipoatenuantes. Quando a gente mede a densidade, menos 43, densidade de gordura, é um amartoma pulmonar. Então, as densidades são importantes, né? Densidades ou atenuações, a atenuação é o termo mais correto, que é diretamente proporcional à densidade do tecido, né? Mas as atenuações, falando mais corretamente, são essenciais para o diagnóstico das lesões torácicas. Em relação à terminologia, né? Como eu comentei com vocês, existem textos de referência, textos internacionais e nacionais. O que eu mais gosto
é o glossário da Sociedade Fleischner, que é a Sociedade de Radiologia Torácica Internacional, foi publicado na Radiology em 2008, tá? Então tem aí mais de 10 anos, porém é um texto muito bom com os termos adequados para a descrição das lesões torácicas na tomografia. Tem 2 textos em português, um de 2002 outro de 2010, um da Radiologia Brasileira, outro do Jornal Brasileiro de Pneumologia, que é quase a tradução ipsis literis dos termos em inglês, né? E, obviamente, no livro do Colégio Brasileiro de Radiologia, o livro de tórax, também tem a parte de semiologia. Aqui, pessoal, didaticamente, a gente vai dividir, né, as alterações em alterações hiperatenuantes, principalmente em relação às opacidades alvéolo-intersticiais e às opacidades focais, né, opacidades alveolares, opacidades intersticiais e opacidades focais, as alterações hipoatenuantes e as alterações extrapulmonares, que nessa aula provavelmente não vai dar tempo da gente comentar. Consolidação, então é a opacidade alveolar mais importante, por definição, uma opacidade densa e homogênea, que não permite identificar os vasos e nem as paredes dos brônquios. Por vezes a gente consegue ver, se o brônquio estiver aerado, a gente vê a luz do brônquio, é o sinal do broncograma aéreo. Essa é a imagem de uma consolidação na janela pulmonar, né? Consolidação, pessoal, é o preenchimento do espaço aéreo, do espaço alveolar, por diferentes tipos de tecido, né? Se for por processo exudativo, pneumonia, né? Às vezes é uma exudação não infecciosa, pode ser, por exemplo, da pneumonia organização, edema da consolidação, né? Hemorragia, contusão da consolidação. O realce pós-contraste pode ajudar a diferenciar, né? Porque, em geral, os processos inflamatórios e o edema realça bastante homogêneo pós-contraste. Hemorragia, contusão, infarto, não realça, né? Porque tem componente de necrose ou de tecido que não é vascularizado, tá? Aspiração, atelectasia pode ser na forma de uma consolidação com perda de volume, então tudo isso dá consolidações. Aqui eu tenho um infarto pulmonar nessa imagem, né, triangular, na periferia do pulmão, hipodêncio sem realce, e aqui um exemplo de pneumonia em organização. A opacidade em vidro fosco, a gente diz que é uma opacidade intermediária, né, em geral mostrando para a gente o processo alvéolo-intersticial, que envolve o espaço alveolar, mas não de maneira tão importante quanto na consolidação, e envolve o interstício, principalmente intraalveolar. Então essas são imagens de opacidades em vidro fosco. São homogêneas, porém são menos densas do que a consolidação. A gente consegue ver os vasos e as paredes dos brônquios através da opacidade em vidro fosco. Tá? O diagnóstico diferencial é praticamente o mesmo das opacidades consolidativas, né? Lembrando que no contexto crônico, principalmente, pode estar relacionado às doenças intersticiais pulmonares, e no contexto agudo mostra para a gente, se for a opacidade principal, outro tipo de processo, como as pneumonias virais, né? Lembrando aí do Covid-19, tá? Então, a opacidade é em vidro fosco, menos densa do que a consolidação. Depois nós temos as opacidades intersticiais, né? São 4 padrões, é a mesma terminologia do raio-x. Padrão reticular, padrão nodular, padrão septal e padrão miliar, né? Então aqui é um exemplo de opacidades intersticiais de padrão reticular. Reticular vem de rede, né? A gente também pode usar o termo reticulações e espessamento do interstício intra e intralobular. Então são essas linhas entremeadas desorganizadas, tá? Envolvendo aí as diferentes camadas do interstício pulmonar. Toda vez que a gente vê isso daqui, a primeira coisa que me vem na cabeça são as doenças intersticiais pulmonares, né? Principalmente no contexto subagudo e crônico. No contexto agudo pode estar relacionado às vezes a edema ou a processos infecciosos, né? Então, opacidades intersticiais de padrão reticular ou reticulações. Aqui as opacidades intersticiais de padrão nodular, né? É importante estar diferenciando a distribuição, que ajuda na identificação das doenças. Quando eu vejo opacidades nodulares, né, intersticiais nodulares, a primeira coisa que vem na minha cabeça são as doenças granulomatosas, e eu fico com receio de ser metástase, né? Então, quando a gente tem os pequenos nódulos intersticiais que não encostam nem na pleura e nem nos vasos, são os nódulos centrolobulares, como essa imagem aqui em A, à nossa esquerda. Quando a gente tem os pequenos nódulos grudados na pleura e grudados nos vasos, a distribuição perilinfática.
porque envolve o interstício interlobular ou subpleural e o interstício peribroncovascular, que são os dois interstícios que têm o tecido linfático. E às vezes, quando a gente tem os pequenos nódulos envolvendo todos os interstícios, né, de maneira aleatória, é o padrão aleatório, que é o padrão encontrado na doença miliar, né? Miliar é sinônimo de aleatório? Não. Miliar são os micronódulos de distribuição aleatória, mas são micronódulos pequenos, difusos, homogêneos, né, e sutis. Então, isso aqui é um padrão miliar. Tem a distribuição aleatória, porém tem essa característica dos pequenos nódulos, tá? Como eu comentei, o principal diagnóstico diferencial, as doenças granulomatosas pulmonares. O padrão nodular é um pouquinho diferente da árvore em brotamento. A árvore em brotamento tem os nódulos centrolobulares, mas eles estão unidos por imagens lineares com aspecto de ramificação. Tá? Então é isso aqui que é a árvore em brotamento. Isso mostra para mim, em geral, uma doença relacionada à pequena via aérea, principalmente a bronquiolite inflamatória. Mais raramente pode estar relacionada à broncoaspiração, então o material aspirado vai parar lá no bronquíolo, né? E mais raramente ainda as neoplasias que se disseminam por dentro da pequena via aérea, tá? Lembrando que nos pacientes que têm doenças, principalmente doenças bronquiectásicas com deficiência do mecanismo mucociliar, a árvore em brotamento pode significar apenas impactações mucoides na pequena via aérea. Mas, em geral, quando a gente vê árvore em brotamento, a primeira coisa que vem na cabeça, bronquiolite inflamatória, no nosso país, principalmente as bronquiolites inflamatórias infecciosas, como, por exemplo, relacionadas à tuberculose. E esse aqui é o último padrão de opacidade intersticial, o padrão septal, né, o espessamento dos septos interlobulares. Ele pode ser liso, como a gente vê nessa imagem à esquerda, que é típico do edema pulmonar, tá? Desenhando os lóbulos pulmonares secundários, olha que bonitinho, né? O lóbulo pulmonar secundário, com a artéria e o bronquíolo no centro, né? Ou, por vezes, ele pode ser nodular, com aspecto em ponta de rosário, como a gente vê aqui, ó. Típico da linfangite carcinomatosa, por vezes presente na sarcoidose, tá? Então, isso que a gente está vendo são opacidades intersticiais com padrão septal. Lembra do edema, lembrar da sarcoidose e ter medo da linfangite carcinomatosa, além de incluir outras doenças de depósito aí no diagnóstico diferencial. Além das opacidades alveolares e intersticiais que nós vimos até então, nós temos as opacidades focais, né? Se essa opacidade tiver um aspecto tridimensional arredondado ou ovalado, né, for uma lesão de margens definidas e medir menos de 3 centímetros, a gente chama de nódulo. Tá? O nódulo na tomografia ele pode ser sólido, quando tem densidade de partes moles, ele pode ser não sólido, quando tem densidade só de vidro fosco, ou ele pode ser parcialmente sólido, quando tem densidade de partes moles e vidro fosco. Esses dois nódulos, né, não sólido e parcialmente sólido, por vezes a gente agrupa numa categoria chamada de subsólidos. Quando a gente tem nódulo pulmonar, o diagnóstico diferencial é amplo, incluindo desde neoplasia, né, neoplasia primária pulmonar e metástase, passando aí pelos granulomas, pelos amartomas, né, e por outras lesões focais aí menos comuns, né. E só essa imagem que é bem bonitinha, né, do nódulo sorrindo para a gente, mostrando aqui uma calcificação grosseira de aspecto em pipoca, né, de um amartoma pulmonar. Então esse é um nódulo tipicamente benigno, né. Então calcificações, quando grosseiras, em pipoca, em geral, estão relacionadas a lesões benignas. E aqui uma massa. Qual é a diferença da massa em relação ao nódulo? O tamanho. Se medir 3 centímetros ou mais, é uma massa, não é um nódulo, a chance de malignidade é maior, e a gente lembra principalmente do câncer de pulmão. Essa é uma imagem bastante interessante, né, porque a gente tem o câncer de pulmão no lobo superior esquerdo, e o cidadão aqui, ó, já indicou para a gente o agente etiológico desse câncer de pulmão, né, ele fez o exame com maço de cigarro no bolso, tá? Então, massa pulmonar, lesão maior que 3 centímetros. As bandas parenquimatosas representam aí outro tipo de opacidade focal, então são imagens lineares, espessas, alongadas, em geral perpendiculares à parede torácica, né? Mais comumente representam atelectasias, por vezes no contexto crônico, né, irreversível, podem representar fibrotelectasias, tá? Às vezes, dependendo da reconstrução,
né? No plano axial não necessariamente precisa ser perpendicular, pode aparecer desse jeito, como a gente está vendo nessa imagem inferior à direita, mas são bandas parenquimatosas. Essas foram as principais alterações hiperatenuantes, tá, pessoal? Opacidades alveolares, intersticiais e as opacidades focais. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as opacidades ou as alterações hipoatenuantes. A primeira delas é o enfisema, que por definição é uma área hipoatenuante sem parede visível. Na tomografia, quando a gente faz o exame com 1 milímetro de corte em aparelho multidetector, é uma densidade menor que menos 950 unidades Hounsfield e traduz para a gente aí o aumento permanente do espaço aéreo, né? Eu tenho 3 tipos de enfisema que eu identifico na tomografia. Esse primeiro é o enfisema centrolobular, né, no centro do lóbulo, por vezes a gente vê até a artéria aqui passando no meio do enfisema. Esse é um enfisema típico do tabagismo. No centro a gente tem o enfisema paraseptal, na periferia do pulmão, tá? Mas o enfisema não tem parede, o que é isso que a gente está vendo? Isso são septos interlobulares distorcidos, né, pelo enfisema, tá? Enfisema não tem parede. Esse é o enfisema paraseptal. E por último a gente tem o enfisema panlobular ou panacinar, tá? Por vezes, pessoal, o enfisema centrolobular grave pode confluir e ter um aspecto na imagem igual ao do enfisema panlobular. A gente não consegue diferenciar na imagem tomográfica, tá? O patologista na macroscopia ele consegue diferenciar, lembrando que o enfisema panlobular é aquele enfisema típico da deficiência de alfa-1 antitripsina, e o enfisema paraseptal, eu não comentei, mas ele é inespecífico. Ele pode estar relacionado ao tabagismo, mas ele pode ser cicatricial ou estar relacionado a algumas outras síndromes, tá? Então lembre-se dos 3 tipos de enfisema que são identificáveis na tomografia. Uma bolha é uma alteração com conteúdo aéreo, que tem parede e que, em geral, a parede fina, né? E ela está localizada na periferia do pulmão, no contexto do enfisema, tá? Bolha e cisto, eu vou comentar sobre o cisto no próximo slide, semiologicamente são a mesma coisa, porém o que muda é a localização e o contexto. E lembrar que existe um tipo grave de enfisema, que é o enfisema bolhoso, então é um fenótipo da doença enfisematosa, quando a gente tem bolhas importantes, né, grandes, difusas, envolvendo pelo menos 1/3 do hemitórax, fica caracterizado o enfisema bolhoso. Aqui o cisto, então o cisto em geral ele tende a ser mais central, tá? E fora do contexto enfisematoso, como a gente está vendo aqui. Esse é um caso de linfangioliomatosa, uma doença cística pulmonar. Os cistos são redondos, né, bem definidos, envoltos por um pulmão normal. E aqui à direita a gente tem uma histiocytose de células de Langerhans, em que a gente tem os cistos bizarros, né, irregulares. Aqui pode ter alterações relacionadas ao tabaco, né, no contexto da doença tabaco relacionada. Existe outro termo, pessoal, que é a vesícula, né? Muitas vezes a gente usa o termo em inglês, que é VLEPS, que é também uma alteração de aspecto cístico, porém, em geral, subpleural, menor do que 1 centímetro, localizado na região apical, né? É um tipo de lesão que é causa de pneumotórax espontâneo em pacientes jovens, né? Então, é uma variação do termo cisto, seria essa vesícula ou esse VLEPS, tá? Porém, cistos e bolhas são alterações de aspecto semelhante na tomografia. Já a cavidade é diferente. Cavidade tem paredes espessas e irregulares, em geral conteúdo mais heterogêneo, principalmente na cavidade em atividade, tá? Então aqui eu tenho uma cavidade com material no interior representando um abscesso, tá? Cavidade sempre preocupa mais do que cisto e bolha. Por quê? Porque a chance de malignidade é maior. Então existem tumores escavados, né? Primários ou metastáticos. Então, toda vez que a gente está diante da cavidade, preocupa um pouco mais quando comparado a um cisto ou uma bolha. Lembrando que, às vezes, a cavidade pode ser sequelar, né? Em geral, a cavidade sequelar, por exemplo, de tuberculose, tem as paredes mais finas, mas são também paredes irregulares, é um pouquinho diferente do que a gente vê no cisto e na bolha. O faviolamento é uma alteração específica da tomografia, em que a gente vê cistos, tamanhos pequenos, com paredes pouco espessadas, agrupados, formando mais de uma camada, em geral na periferia do pulmão. Faviolamento, pessoal, é sinônimo de fibrose no pulmão, tá? E é a principal alteração do padrão de pneumonia intersticial usual, que é o padrão típico da fibrose pulmonar idiopática, né? Em
Em geral, também está relacionada à distorção da arquitetura pulmonar, com retração, né, das fissuras da superfície pleural, desvio das estruturas vasculares, tá? Então, lembre-se de que o faviolamento, do termo em inglês honeycombing, é sinônimo de fibrose no pulmão. As bronquiectasias. Então, bronquiectasia é uma dilatação irreversível do brônquio. E na tomografia a gente identifica quando o brônquio está mais dilatado do que a artéria adjacente, né? As bronquiectasias, elas têm 3 tipos que podem ser identificados na tomografia. Bronquiectasias cilíndricas ou tubulares, né? Como a gente vê aqui nessa imagem do meio, bronquiectasias cilíndricas. Bronquiectasias varicosas com áreas de estreitamento e dilatação, como eu vejo nessa imagem superior à esquerda. Bronquiectasias císticas, né, que podem confundir com cistos e bolhas, como a gente vê aqui, ó, também nessa imagem à esquerda. Tá? As císticas são piores do que as varicosas, que são piores do que as cilíndricas. Tem doenças que dão os 3 tipos de bronquiectasias, tem outras que não. Então, tudo isso ajuda também no raciocínio diagnóstico. E existem ainda as bronquiectasias de tração, né, que a gente vê no contexto da doença fibrosante pulmonar. Por que a gente usa esse termo? Porque o brônquio está dilatado não porque ele é primariamente doente, porque tem fibrose em volta que dilata e deforma esse brônquio. Quem está doente é o parênquima em volta, não o brônquio. O brônquio está deformado por conta da fibrose pulmonar. Tá? Concluindo, então, a semiologia radiológica é essencial, né? Praticar a semiologia correta ajuda a analisar o exame de maneira adequada. Didaticamente, a gente pode dividir as alterações em opacidades alveolo-intersticiais, então a consolidação, o vidro fosco e os 4 padrões de opacidades intersticiais, além da imagem de ar em embrutamento. As opacidades focais, né? Então o nódulo, a massa e as bandas. As alterações hipoatenuantes, como enfisema, cisto, bolha e cavidade. E o que ficou faltando para comentar nessa aula são as alterações extrapulmonares, como derrame pleural, pneumotórax, linfonodomegalias, e alguns sinais e padrões específicos, né, que a gente vai estar vendo aí durante o curso, tá ok? Como sinal do halo invertido, pavimentação e mosaico. Então, são termos que a gente vai estar discutindo ao longo das apresentações das reuniões clínicas. Ok? Obrigado e até a próxima.